tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Para a CGTP, a abordagem desta problemática parece-nos que é desadequada relativamente ao tempo que vivemos e às prioridades que temos. O país, hoje mais do que nunca, precisa de promover uma política económica para assegurar mais e melhor emprego, simultaneamente dinamizar a economia e criar melhores condições para modernizar as empresas e, simultaneamente, ter presente a necessidade de pôr a economia ao serviço das pessoas. Isto implicava necessariamente uma atenção diferente, desde logo também do Governo e da Assembleia da República, em relação aos muitos desempregados que neste momento existem em Portugal e que não têm qualquer tipo de proteção social e não têm, nem vislumbram, a curto prazo, a possibilidade de regressarem ao mercado de trabalho. E parece-nos que neste momento estas eram as questões essenciais, fundamentais, que precisávamos estar a discutir. Não foi assim que as coisas se encaminharam. Neste momento estamos confrontados com a apresentação de uma proposta de lei que, na nossa opinião, é mais um instrumento de condicionamento, diria mesmo, de degradação do princípio do direito de trabalho e da salvaguarda da proteção do elo mais fraco nas relações laborais. Nós precisamos de mais reequilíbrio nas relações de trabalho. A proposta de lei que agora nos é apresentada acentua as desigualdades e favorece a arbitrariedade e a discricionariedade da parte patronal na relação de trabalho. Para a CGTP, estamos perante uma proposta de lei que não só facilita os despedimentos, mas tem como finalidade reduzir também os custos das empresas com os trabalhadores e acentuar o princípio que está em desenvolvimento da pressão sobre os salários, ou seja, a perspectiva de redução dos salários a curto prazo. Em síntese, podemos dizer que estamos perante uma proposta que se insere na manutenção e acentuação do modelo de baixo valor acrescentado, trabalho desqualificado, precário e muito mal remunerado. Neste sentido, e encaminhando-nos para a apreciação na especialidade do documento, o que nós verificamos é que depois da decisão do Tribunal Constitucional considerou o Governo avançar com um conjunto de critérios que são, na esmagadora maioria dos casos, não só discutíveis como contestáveis. Desde logo, a questão da avaliação do desempenho. Ora, nós estamos perante uma sociedade em que mais de 90% das empresas têm menos de 10 trabalhadores. A esmagadora maioria das empresas não tem avaliação do desempenho. E as poucas que têm avaliação do desempenho, por norma, em grande parte, são feitas essas mesmas avaliações à margem, quer da discussão com os trabalhadores, quer do compromisso e acordo com os respectivos sindicatos. E, desde logo, isto levanta uma questão de fundo. É a possibilidade de colocar nas mãos da entidade patronal o livre arbítrio de poder despedir de acordo com os seus objetivos, não definindo, neste caso concreto, critérios claros e inequívocos para justificar a sua posição, mas, pelo contrário, a partir da subjetividade, encontrar soluções para despedir os trabalhadores. Nós costumamos dizer que, nesta matéria da avaliação do desempenho, é preciso ter em consideração que uma das matérias onde esta questão é implementada é a que se relaciona com a assiduidade. E há aqui uma confusão de partida que, por norma, é seguida por grande parte das entidades patronais. Eu não diria que é uma confusão, diria que era uma prioridade e um objetivo. Para nós, a questão da assiduidade tem uma relação direta com duas interpretações. Interpretações do ponto de vista do que é a assiduidade. A assiduidade, para nós, tem a ver com a presença do local do trabalhador, mas não só, tem a ver também com o respeito pelos direitos que estão contratualmente consagrados e na própria legislação laboral. Direitos, liberdades e garantias. Ora, o que nós verificamos é que, em muitos casos, as empresas confundem propositadamente as faltas justificadas para o exercício de direitos fundamentais, nomeadamente de assistência à família, mas não só, com as faltas injustificadas. Isto quer dizer, e a título de exemplo, que um trabalhador ou uma trabalhadora pode ser extremamente correta e produtiva. Pode estar 10 meses e meio a produzir ao mais alto nível. Mas se tiver a infelicidade
de, neste caso em concreto, ter um problema de saúde e ser sujeita a uma intervenção cirúrgica, estar afastada do local de trabalho durante 15 dias, por norma, essa trabalhadora ou trabalhador perde imediatamente não só o direito ao prémio, por norma é atribuído, em alguns casos, como também o direito a uma avaliação positiva no que respeita à evolução da sua carreira profissional. O mesmo se pode dizer aqui em relação a esta proposta de despedimento. Bastaria uma situação desta natureza para justificar, por parte da empresa, a possibilidade do despedimento de uma trabalhadora ou de um trabalhador nestas condições. Segunda ideia é que se relaciona com o critério de menores habilitações académicas e profissionais. Nós queremos que está aqui mais um critério que é profundamente injusto. Isto é a desvalorização das competências adquiridas ao longo do tempo, da experiência profissional, do saber fazer. Mas ele está também, desde logo, associado a uma outra ideia, que é a possibilidade de gerar as condições necessárias para a empresa se libertar dos trabalhadores mais velhos e que, por norma, têm melhores salários e uma concepção de exercício dos direitos mais efetiva por outras situações que todos nós conhecemos. Ora, nós pensamos que isto é injusto, é incorreto, diríamos mesmo que é imoral. E, do ponto de vista da produtividade das empresas, poderá ser profundamente negativo. Terceira ideia que gostaríamos de colocar tem a ver com a onerosidade da manutenção do vínculo de trabalho. E aqui está, para quem, enfim, ainda poderia ter dúvidas, que a questão de fundo é mesmo esta. É mesmo uma medida que tem como finalidade promover os despedimentos à la carte, e se não for pela avaliação, seria pelas habilitações, se não for pelas habilitações, será pelo custo do trabalho, ou seja, o custo do trabalhador. Isto confirma aquilo que várias vezes temos dito, que é a aposta no modelo de baixos salários, trabalho desqualificado e precário. Diria mesmo que é a situação que leva a que tenhamos propostas de emprego que estão, neste momento, a ser colocadas no Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeadamente no seu sítio, como esta que aqui temos, em que se solicita um veterinário para um contrato de 6 meses, a tempo inteiro, com um vencimento de 485 euros. É disso que estamos a falar, não é de outra coisa. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o problema de fundo é este. O problema de fundo é este. Não é outro, é este. E não há nenhum país que se desenvolva se, porventura, não mudar rapidamente de vida no que respeita a esta matéria. Até porque isto não está dissociado de uma outra componente, que é a questão da imigração. A imigração, neste momento, verifica-se, como todos nós sabemos, por duas razões. Em primeiro lugar, é porque os nossos jovens não têm a possibilidade de encontrar emprego em Portugal. Em segundo lugar, porque a precariedade e os baixos salários empurram-nos para fora do país, com todas as implicações que isto tem. Desde logo, o investimento nas qualificações e habilitações que foi feito pelo país e que é desperdiçado. Depois, a estabilidade e segurança no emprego que poderão encontrar no estrangeiro e levarão, provavelmente que muitos deles organizem lá a sua vida pessoal, familiar e profissional, tenham lá os seus filhos e lá se fixem. Em terceiro lugar, é o problema da demografia, o envelhecimento de uma sociedade, o seu não rejuvenescimento e as implicações que isto depois tem na sustentabilidade da própria prestação de um conjunto de serviços e funções sociais do Estado, nomeadamente na saúde, na educação e na segurança social. Portanto, o que está em marcha já não é apenas e só uma questão do presente. O que está em marcha é algo que pode comprometer seriamente o nosso futuro a curtíssimo prazo. E por isso mesmo, nós pensamos que também não é por esta via que o tal modelo de desenvolvimento que todos nós aspiramos se pode concretizar. Porque não basta falar de crescimento económico. Mais do que crescimento económico, é preciso associar esse crescimento ao desenvolvimento. Sob pena de termos situações idênticas àquela que ainda em 2013 tivemos, em que a esmagadora maioria da população está a empobrecer de forma acelerada e o número restrito de pessoas viram aumentados significativamente os seus lucros. E isto não pode, na nossa opinião, continuar. É neste sentido que depois os outros dois critérios, quer de experiência e antiguidade, de experiência e antiguidade, também nos levantam algumas questões, mas não de uma forma tão significativa. Concluindo, nós pensamos que neste momento o que se justifica é uma reflexão profunda por parte do Parlamento sobre esta matéria. Até por uma outra razão, é que nós não precisamos de flexibilizar mais a legislação laboral.
Hoje está provado, nós temos uma das legislações laborais mais flexíveis no respeito ao despedimento de toda a Europa. É assim no despedimento coletivo, é assim no despedimento individual. E agora querem acentuar também no que respeita à extinção do posto de trabalho. Porque se nós formos a ver bem, neste momento o problema das empresas, na esmagadora maioria dos casos, não está na extinção dos postos de trabalho. Porque grande parte das extinções que, entretanto, já se verificaram, decorreram no período da crise, que ainda não terminou completamente, mas que foi acentuado até aqui. Portanto, esta não é uma prioridade para ninguém. E se não é uma prioridade para ninguém, por que insistir nesta matriz e nesta ideia? Nós gostaríamos ainda de abordar uma outra questão que, não estando aqui presente, poderá rapidamente chegar ao Parlamento Europeu e que não está dissociada também de uma posição que o Governo não desmentiu e que está abordada numa das últimas avaliações da Troika. Estamos a falar na perspectiva de uma nova redução das indemnizações, neste caso concreto, para os despedimentos sem justa causa. Recordo que os despedimentos sem justa causa são proibidos pela Constituição da República Portuguesa e creio que não se justifica, diria mesmo que é completamente contraditório, que se admita sequer a redução das indemnizações de um despedimento que não é permitido por lei. Bem, isto pode vir a acontecer. E, portanto, isto confirma que, ao contrário do que às vezes o Governo procura fazer crer, que a questão da legislação laboral em Portugal já está resolvida e arrumada, aquilo que nós temos aqui presente aponta para que não é assim. E para que as medidas que neste momento estão a ser apresentadas, e particularmente estas, acentuam, digamos, um confronto com o trabalho, com os trabalhadores, com a valorização do trabalho e a sua dignificação e também com uma acentuação do desequilíbrio das relações laborais. Com isto, a proposta que nós vos trazemos aqui também para refletir é que se justificava ou se justifica, na nossa opinião, que os deputados da Assembleia da República, independentemente do seu posicionamento político ou partidário, pensem maduramente sobre esta matéria, reflitam mais de acordo com aquilo que são as questões concretas com que estão a ser confrontados e a realidade do país e menos com aquilo que decorre das orientações partidárias ou da posição que o Governo defende sobre esta matéria. Sabemos que isto não é uma proposta fácil de ser discutida e, simultaneamente, de ser refletida, mas, senhoras e senhores deputados, parece-nos que, neste momento, o interesse nacional e, sobretudo, a necessidade de defendermos o elo mais fraco nas relações de trabalho justifica este entendimento, esta abertura e uma posição clara e inequívoca de rejeição da proposta que agora nos é apresentada. Muito obrigado.